Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de tudo, quero fazer uma pergunta a vocês, como de costume. Onde está nossa confiança em Deus? E por que temos suportado tanto sozinhos? Mesmo nós sabendo do poder de Deus, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele já fez as nossas vidas, e por simplesmente estarmos vivos hoje, que testemunhamos o poder de Deus, ainda assim esquecemos do poder de Deus e como Ele é presente na nossa vida. Esquecemos o que é ter confiança no nosso Pai. Pode a criação esquecer do seu Criador? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Todos acharam? Amém. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus não é só falar eu confio em Deus, mas que o nosso coração realmente esteja voltado para Deus. Que o nosso coração, independente das coisas que estivermos passando, que tenha paz e que a gente tenha esse entendimento. Eu estou em tal tribulação, mas eu tenho o entendimento de que Deus, o Deus do impossível, está comigo em tal situação. Eu tenho paz porque Deus é capaz de tudo e Ele é capaz de mudar tal situação que eu estou vivendo. Amém. Quando nos apoiamos em nosso próprio entendimento, não reconhecemos e nem entendemos o propósito de Deus diante das dificuldades. Nós, ao invés de entender o porquê de tal situação, a gente primeiro reclama do que agradece, né? A gente primeiro murmura do que obrigado, Senhor, por essa situação, porque o Senhor me deu o entendimento, a sabedoria de passar por essa situação. Mas a gente precisa entender primeiro, Deus, por que isso está acontecendo comigo e o que eu tenho que entender para receber de tal situação que está acontecendo na minha vida. A gente se esquece de confiar em Deus. Nós nos esquecemos do que Deus fez por nós, já fez e ainda vai fazer. Nós colocamos os nossos problemas na frente de Deus e esquecemos que Deus tem a solução para todos esses problemas que a gente colocou à frente de Deus. Nos apoiar em nosso próprio entendimento é como andar na escuridão, sem saber onde estamos indo. É não enxergar por onde estamos pisando e nós chegarmos em determinados lugares que Deus não determinou para a gente. Nós, quando andamos com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios entendimentos, nós nos perdemos. Nos perdemos do caminho que Deus traçou para a gente, do caminho que Deus determinou para cada um. E nós nos frustramos, nós nos adoecemos, nos machucamos porque esquecemos que Deus esteve sempre conosco. Ah, pode sentar, eu esqueci de avisar. Deus esteve sempre com as nossas vidas. Deus esteve a par de toda situação e esteve e está conosco independente de tudo. Pode assim assentar. É não enxergar que sem a luz de Deus podemos percorrer por vários lugares, mas nenhum deles era para realmente estarmos ali. Confiar em Deus nos permite ter paz, porque você sabe quem está cuidando de tudo e quem está conosco nas tribulações. Quem está conosco no barco, né? Tudo pode falhar e nos deixar frustrados. Amigo, família, casamento, situações que acontecem, dinheiro, bens, amizades, situações que a gente achava que ia dar certo, mas Deus é o único que não consegue nos frustrar. Deus é o único que não nos descarta, não nos deixa de lado, não nos deixa tristes, não nos deixa melancólicos. Ele é o único que realmente sabe sarar toda a situação, sabe cuidar de toda a situação, mesmo a gente ainda não tendo o entendimento de que Deus pode fazer isso. Mas, dentre todos eles, Deus é o único que não falha. Nossa falta de fé nos impede de viver o que Deus tem para nós. E um exemplo muito grande disso é Abraão e Sara.
Deus tinha um propósito, teve um propósito, na verdade, enorme na vida deles. Deus chamou Abraão e ele foi, ele obedeceu, ele confiou no caminho que Deus tinha para ele. Ele poderia falar, não, isso é muito impossível para mim. Deus, eu acho que eu não mereço tal situação, não mereço isso. Eu acho que Deus tem uma pessoa maior, com um potencial melhor, com uma capacidade melhor que a minha de fazer tal situação. Mas ao invés de pensar, ter esses pensamentos rebaixados, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele confiou em Deus. Era um propósito enorme, algo que a gente poderia pensar que seria impossível, conquistar nações, ser uma nação através de mim, ia crescer, mas minha mulher é infértil, ela não consegue gerar um filho. Eu poderia muito bem não ter a confiança necessária para entender o propósito de Deus, mas em todo momento eles confiaram e tiveram o filho deles, com a mulher sendo infértil, idosa, e ele também sendo idoso, tiveram o filho dele. Algo que era impossível, Deus se tornou possível. E quantas situações que a gente passa que são impossíveis pra gente, mas para Deus é possível. E nessa impossibilidade, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos depositar tudo que a gente tem para que o propósito de Deus aconteça nas nossas vidas. Deus realizou o impossível e a promessa que Deus fez a eles foi cumprida. Abra a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 10. É isso mesmo, capítulo 10, versículo. Não, capítulo 9, versículo 10. Deus poderoso. Aleluia. Salmos 9, versículo 10. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Aleluia. A gente até pode pensar que a gente ficou decepcionado com algumas situações que Deus não fez, Deus não se cumpriu, mas será que a gente tem esperado o tempo de Deus? Será que a gente tem confiado no processo que é esperar o tempo de Deus, esperar o tempo certo para as coisas acontecerem? Nós colocamos os pés pelas mãos, achamos que estamos certos, e quando fazemos tudo errado, colocamos a culpa em Deus, sendo que nós não fomos pacientes o suficiente para esperar o momento certo da promessa acontecer. Esperar o momento certo da promessa que Deus fez para a gente acontecer. Nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, é diferente, pode demorar muitos anos ou demorar meses, dias, mas independente do período, nós precisamos crer que Deus vai fazer, crer que Deus vai realizar, que aquilo que Deus te prometeu vai se concretizar. A palavra de Deus não é vazia, Ele cumpre aquilo que Ele promete a nós. E nós, como filhos que temos uma promessa, precisamos esperar que a promessa aconteça, porque Deus prometeu. Deus não descumpre aquilo que Ele fala, e a gente precisa entender a verdade que Deus está proferindo a nós. Mas e você? Já tentou esperar o tempo certo de Deus? É tendo paz em meio às tribulações que mostramos em quem confiamos. Se nós confiamos na nossa própria força ou se nós entendemos que ter paz com Deus, independente da situação, é o melhor momento para a gente mostrar a fé que a gente tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento aqui na tua casa, Jesus. Senhor, te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu hoje, a saúde, os alimentos, os amigos, os colegas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser objetos usados para falar do Evangelho para pessoas que não conhecem a tua palavra ou estão distantes. E que, a partir dessa abertura de culto, nós possamos entender que nós devemos confiar em Deus, independente
que Deus deu a eles. Senhor, te agradecemos por essa chuva, por esse tempo, por esse dia abençoado e tudo que o Senhor colocou a nós hoje. Se tivermos passado por alguma situação ruim, alguma dificuldade, que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento necessário para que a gente possa vencer todos os dias, avançar todos os dias, crescer todos os dias. Te agradecemos porque estamos reunidos hoje, te agradecemos porque estamos adorando o Senhor livremente hoje. Que nós possamos receber a oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias e que possamos adorar o Senhor verdadeiramente sempre e para sempre. Que o Senhor abençoe aqueles que podem estar chegando para a tua casa ou aqueles que não puderam vir por conta da chuva ou por conta de estudos, trabalhos, que o Senhor abençoe eles da mesma maneira. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e os corações daqueles que estão assistindo a live em casa, Jesus. Que nós possamos ser tocados igualmente, movidos pelo Teu Espírito igualmente, Pai. Que o Teu louvor, Senhor, o nosso louvor possa chegar aos céus, que nossa adoração seja verdadeira e seja de coração. E nós possamos mostrar a paz que nós temos no nosso coração para as pessoas e que o Evangelho possa transbordar em nossas vidas e que as pessoas possam ver a luz de Deus em nós e querer entender quem é esse Deus que dá tanta paz a essa pessoa. Quem é esse Deus que dá tanta alegria, mesmo essa pessoa passando por tantas e tantas tribulações e ela ainda está sorrindo. Nós possamos mostrar para essas pessoas a felicidade, a verdadeira felicidade que nós temos todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As pães, igreja. Amém. Essa hora adora. Só adora. Só exalte o nome dele. Se eu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão.
esse é o meu plano. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti.
Shalom, Adonai. Shalom. Amém. Pode sentar. Louvo a Deus por estar aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. É incrível, né? Quando a gente está no mesmo plano, quando a gente está no mesmo espírito, realmente a palavra ela toma uma forma desde o começo. E o que nós vamos falar hoje é um assunto já conhecido, mas tem tudo a ver com a introdução de hoje. Que Deus, Ele não se esquece de nós. Mesmo estando passando por estas situações que a vida, né? Nós estamos aqui para aprendermos realmente, de todas as formas. E nós temos um relato de uma criança, já vou falar, que passou por essa situação, mas que foi acolhida, porque ela já tinha um certo envolvimento, mas que foi escondido. Abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, você vai entender. E é um nome assim que ninguém, até hoje eu não vi ninguém com esse nome. E você vai saber quem que é, tá
bom? 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. Amém? E diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Uma história triste, mas que tem um foco maravilhoso para nós nestes dias, e não é muito falado sobre este menino. Poucas vezes você ouve falar sobre Mefibosete. Por isso que eu perguntei. Ninguém ousa colocar o nome do seu filho de Mefibosete, né? Mesmo porque o nome dele não era assim tão agradável, não tinha um significado tão agradável também, né? Por isso que nós temos que sempre observar bem o nome que nós vamos colocar. Tem influência? Muitas vezes tem influência, porque teve influência na vida desse menino. A graça do nosso Deus se move ao redor do mundo. Ela quer nos ajudar a suportar e aguardar o desfecho de muitos mistérios e planos de Deus para nossas vidas. Então, nós vivemos no mistério de Deus. Nós não sabemos o que está acontecendo. A palavra de Deus fala que há nas mãos do Senhor muitas coisas que nós não sabemos, e Ele não nos dá a conhecer ainda.
Não nos dá a saber, Senhor, por que eu não sei disso? Porque ainda não há um momento. Para tudo tem um momento. E para a vida desse menino, desde pequeno, perdeu o pai, perdeu a mãe, depois veio, por causa da guerra, perdeu tudo. E ele também perdeu a sua própria identidade. Por quê? Porque foi levado por outro lugar. Para outro lugar. Mas como Davi e Jonatas, voltando à história, eles eram amigos, eles fizeram ali, olha, se eu morrer, você cuida da minha família. Davi, Jonatas, se eu morrer, você vai cuidar da minha família. E ficou no coração deles esse respeito. Então eu vou cuidar de você. Se faltar pão, eu vou dar pão para a sua família. Olha como que essa amizade de Davi, a palavra fala que o espírito deles se encontraram. Eles eram amigos de verdade. E ali eles puderam fazer esse contrato. Olha, é um contrato de fidelidade que eu estou fazendo com você. Mas ele não previa, não sabia o que estaria para acontecer. É a mesma coisa, nós conversamos, nós falamos, mas de repente acontecem tantas coisas, como aconteceu. Acontecem tantas coisas e nós ficamos perguntando. Como eu perguntei, mas para que Deus? Mas para que Deus? Por que de novo? Por que de novo? Eu tive resposta? No momento eu não tive respostas. O Senhor agora Ele está dando as respostas das nossas dificuldades, sabe? Daquilo que nós não sabemos. Eu tenho em casa um quadro, não coloquei, às vezes eu coloco, fala assim: meu Deus, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em Ti. Quem somos nós para entendermos o que está passando na mente de Deus? Parece que é loucura, é loucura. Nós queremos entender Deus, é muito além, a nossa mente não consegue, atingir, a não ser que você esteja num nível espiritual muito grande mesmo, e mesmo assim a gente fica perguntando: mas para que Deus? Mesmo que tudo esteja bem, mesmo que tudo vá bem. O nome Mefibosete quer dizer destruidor da vergonha. Destruidor da vergonha. Eu estava lendo isso por causa da mãe dele, que não podia ter. E na época era difícil, para a mulher que não tivesse filho, ela era deixada de lado, vamos dizer assim, trazendo para nós hoje. Era rejeitada. Mas ele veio e a mãe deu esse nome Mefibosete, que quer dizer destruidor de vergonha, para a mãe não passar vergonha. Olha o que Deus faz com isso. E muitas vezes acontece conosco todas essas situações. Pai, por que está acontecendo isso? Por que eu estou nesse meio? E Deus nos leva por caminhos diferentes. Não naquilo que nós queremos, mas Deus nos coloca no caminho que Ele quer. Naquilo que Ele quer. Por quê? Porque Ele tem planos. Seus pais colocaram esse nome, pois a sua mãe era estéril. E naqueles dias, como eu falei, era uma vergonha uma mulher ser estéril. A menina acabou de falar, de Abraão e Sara. Nós combinamos? Não, Então é isso. E muitas vezes nós cristãos, muitas vezes nós ficamos estéril a alguma coisa. Nós precisamos, deixar, Senhor, que o Teu fruto, o Espírito Santo, venha habitar em mim, venha ficar comigo e trazer à existência tudo aquilo que a gente necessita, trazer à existência. E nós vivemos, nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. É isso, pastora?
Nós cremos em Deus. A gente não vê Deus, mas nós cremos que o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Nós cremos que o Espírito Santo, Ele está em nós. Ele habita em nós. Agora, não adianta nós querermos forçar a Deus naquilo que Ele já tem promessas para nós, nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Imagina aquele menino, né, novo, 5 anos, já foi mandado para uma terra que lá, Lodebar, a terra dos sem nada, a terra dos sem terras, né? Maquir, esse nome Maquir é a mesma coisa de destruidor. Ele estava lá por quê? Porque era um lugar onde talvez o Ziba que mandou ele para lá, para que ninguém viesse a saber da existência de Jonatas, de Saul. Já morreram mesmo, agora tem esse filho, vamos mandar para lá para que ninguém fique sabendo. Mas quem que ficou sabendo disso? Quem que voltou e perguntou? Porque fizeram um contrato entre os dois ali, os dois amigos. Davi, o rei. Por acaso, Ziba, não há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? É a mesma coisa aquilo que ficou tão esquecido, e alguém vem para você e fala: você lembra que eu esqueci disso? Eu vim trazer para você. A gente fica contente, né? A gente tem coisas que a gente não espera, sabe? E as coisas vão acontecendo na nossa vida. E aquele menino que foi para esse lugar do sem fala, porque fala muito bem sobre isso. Era um lugar que parece que ninguém podia falar, ninguém podia se comunicar, não podia falar da dor de ninguém, porque todo mundo estava sofrendo a mesma consequência. E por que Deus deixou esse menino ir para aquele lugar? Ele pediu? Não, ele era pequeno. Mas muitas vezes alguém leva, alguém mandou, despachou para aquele lugar lá, a fim de quê? De ganhar, né? Quantas vezes as pessoas usam a gente para ganhar alguma coisa, mas no final, o que ganha? Nada. No final, não ganha nada. E esse menino passou por alguns momentos difíceis naquele lugar ali. Passou. Quando eu trabalhava, e trabalho, né, também com pessoas assim, amados, como é difícil dar banho em uma pessoa. Como é difícil você vestir uma pessoa que precisa de ajuda. Não é fácil. Ainda mais aquelas pessoas que têm algum defeito, alguma dificuldade. Você ia colocar a blusa, um fazia 5 dedos assim, como que eu vou colocar? Fecha a mão, mas não conseguia fechar. Tinha que ajudar para colocar a roupa. Quantos Mefibosete eu vi? Terrível. E aqui o rei fala: ele vai comer na minha mesa. Por isso que ele falou: mas como eu? Ele perguntou: onde que está? Perguntou para Ziba. E Ziba respondeu para ele: ele está em tal lugar, assim, assim, assim. Vamos buscar. Vamos buscá-lo. E quando ele estava na presença do rei, o rei mesmo, de repente até fala: não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo, eu vou te ajudar. Eu não esqueci daquilo do que eu prometi para o teu pai. A palavra é promessa. Aquilo que eu prometi para o seu pai, eu vou fazer. E eles mandaram buscar esse menino. Muitas vezes Deus permite tragédias para mostrar sua glória na nossa vida. Difícil, né, isso, né, irmão? Entender. Muitas vezes a tragédia vem mostrar para nós a glória de Deus, aquilo que Ele quer realmente. Mas por quê? Mas por que Deus
faz isso? Gente, não é momento da gente ficar perguntando. Na verdade, quando tem esses problemas, a gente pergunta, mas depois fica em paz. Eu estou em paz com tudo que aconteceu, porque eu sei que Deus tem um plano para todas essas coisas. Eu creio. Não foi a primeira, não foi a segunda, é a terceira vez que isso acontece. Conta que é, porque quem está assistindo às vezes não sabe. Para quem está assistindo aí, Dia dos Pais, nós saímos da igreja e numa rotatória nós fomos atingidos por outro carro. E esse carro, os dois carros bateram, eu bati, os dois carros bateram na farmácia. E finalizando essa história, né? Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas Deus nos livrou da morte. E por isso que hoje estou contando isto, para que você entenda que as situações que acontecem, tudo tem um plano, tudo tem um propósito. E eu creio que Deus tem um propósito muito grande com tudo isso. Lodebar não existe mais na minha vida. Lodebar é lugar de desprezo. Lodebar é lugar dos esquecidos. Mas Deus levanta pessoas para nos tirar desse lugar. Glória a Deus. A gente não sabe de onde vem. Foi isso que aconteceu. Na hora que aconteceu tudo isso, a igreja toda estava lá. Eu não vi ninguém. Eu só vi que existe realmente uma igreja que cuida. Eu só vi que existe Davis que estão ali pronto a ajudar. Falando na história de hoje, me tiraram de Lodebar. Não, aqui não é o teu lugar. Vai se curar. Vai se curar. E quando ele chegou, né, para Davi, ele já foi logo se falando, mas como eu? Um cão como eu, ele mesmo já se colocava nessa posição. Pelo tempo que ele viveu ali, ele foi com 5 anos, fala que ele voltou com um filho. Então faz muito tempo, meus irmãos, nessa terra do esquecido, nesta terra do que eu não posso, nessa terra do que eu não posso falar com ninguém. Você já foi desprezado? Dói, né? Muito. Às vezes uma palavra que vem de desprezo, uma palavra mal falada de nós, e você sabe que estão falando de você, você sabe que estão olhando para você, é ruim, é horrível. Ou você fica calado, ou você fala, né? Mas o melhor é você, Deus, tu sabes. Aleluia. Tu sabes. E com esse menino aconteceu a mesma coisa. Na terra dos esquecidos, o rei manda chamá-lo, e ele se prostra perante o rei e ainda fala: quem sou eu? Quem sou eu para vir até o rei? Ele se prostrou e ainda falou: eu não sou nada, eu não passo de um cão. Eu não sei por que ele usou essa palavra, né? E a gente fala muitas vezes isso, né? Umas palavras pejorativas, mas era o que ele aprendeu naquele momento. Foi aquilo que ele aprendeu todo aquele tempo. E quando nós estamos muito tempo preso em uma situação, o que vai acontecer? Nós vamos nos adoecer, nós vamos nos colocar da mesma forma, e a gente vai ficar falando: mas eu não sou nada, eu não sirvo para nada, né? Na terra do não sou. Eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. As pessoas vêm com boas palavras: não tem jeito mais para mim. Foi o que Mefibosete falou. Mas como eu? Ele era filho de quem? Jonatas. Jonatas era filho de quem? Rei Saul. Rei Saul, rei, príncipe.
E ele fala que não é nada. A pastora sempre fala príncipes e princesas. E é isso que nós somos, porque nós somos filhos do maior. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Por isso que nós somos. E às vezes nós nos colocamos bem, mas eu príncipe. Sim, nós somos príncipes e princesas. E um dia nós vamos conhecer o face a face. Aleluia. Sabe? E não vai ter essa pergunta. Sabe? Quem é você? Não, nós já vamos nos reconhecer. E é bom que você que está em casa conheça bem a palavra, aceite a Jesus, sabe? Viva Jesus, viva as experiências. Mas como que eu vou viver a experiência? Crendo que tudo vem dele, que tudo é por ele. Aleluia. E para ele. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Nós não somos nada, mas nós temos tudo. Aleluia. Não é verdade? Não somos nada, mas nós temos tudo. Mefibosete, né? Ele tinha tudo, mas ele não sabia. Você viu o que aconteceu com o Ziba? Ziba era um tipo de pessoa que ele queria tudo para ele, por isso que ele mandou. Sabe? Por isso que ele dispensou. É melhor que esqueça. Esqueça essa história. Mandou o menino para longe. Demorou muito tempo. Amados, pode demorar o tempo que for, mas as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Aleluia. Demora o tempo que for, mas as promessas de Deus vão ser liberadas para nós. Glória a Deus. Aleluia. E ele foi se assentar na mesa do rei, porque ele falou assim: olha, de hoje em diante você vai comer na minha mesa. Você vai comer na minha mesa. Quando ele fala do comer na minha mesa, eu penso numa mesa de vidro, sabe? Onde estão todas as coisas ali, e Mefibosete sentado. Mas eu fico imaginando a vergonha que ele tinha dos pés dele. Agradeça a Deus pelos pés perfeitos que você tem. Aleluia. Agradeça. Amados, quão terrível é você calçar uma pessoa que tem problema nos pés. Porque o pé é tudo para nós. Segura. Sabe, você pode andar tranquilo, que seu pé está perfeito, mas se tem algum defeito, e fala que ele era coxo dos ambos os pés, porque na luta, na guerra ali, deixaram ele cair, ele quebrou os dois pés, ele ficou. Não tinha médico, parece. Ou deixou realmente ele daquele jeito para ter um ganho nisso daí. Eu imagino ele sentado à mesa, mas com aquela vergonha, escondendo aquele defeito. E às vezes nós queremos esconder alguns defeitos que nós temos, mas não adianta. Os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Aleluia. A palavra fala que os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus. Estão sobre todos. O justo e o injusto. Você está entendendo? Amém. É isso que Deus quer fazer, quer trazer para nós uma nova história. Deus quer trazer para nós um novo, vamos dizer, um novo aconchego. Chega de ficar se lamentando. Naquela terra ele não se lamentava porque não podia. O dono de lá também não permitia. Por quê? Porque era um déspota realmente. Era uma pessoa má, ruim. Olha, aqui, desse lugar você não conversa com ninguém não. Não fala com ninguém, porque é proibido falar. É proibido comentar alguma coisa assim. Amados, como é terrível você ir a um lugar onde você não pode se expor, pôr o seu problema, onde ninguém quer ouvir o seu problema. E infelizmente nós vivemos nesse mundo onde pessoas
tem os seus problemas, mas muitos não querem ouvir. Fala, não vem não, chega, eu já tenho os meus problemas e eu não quero mais problemas para mim. Impossível, né? A gente, de repente, não tem um minuto para ouvir o problema da pessoa. Às vezes o problema dela é maior, ou pode ser menor do que o nosso, mas é um problema. De repente, nós temos a solução, assim como Davi teve. Né? Às vezes, ele quer mostrar para nós também que há solução para os nossos problemas, para os meus problemas. Basta nós queremos ouvir. Mas o mundo anda tão agitado, né? Tudo tão agitado. Você vai no hospital, é tudo agitado. O que você mais escuta é sobre problema. Ou você precisa disso, você precisa disso, você precisa. Só isso que os médicos falam para nós. Você precisa tomar isso, às vezes nem precisa tomar nada. Às vezes precisa tomar vergonha na cara. Isso é verdade. Tá? A gente realmente, nós precisamos entender que é o plano de Deus na nossa vida ter uma mudança radical. Ter uma mudança. Se o Senhor assim quer, assim será. Começar a aceitar. Começar a aceitar. Senhor, tudo que vier das tuas mãos, nós vamos. Eu quero. A partir desse momento, Senhor, eu não quero reclamar de nada. A partir desse momento, Senhor, eu quero só glorificar o Teu nome. É difícil? É difícil, mas quando a gente começa a glorificar a Deus, a situação vai tomando outro caminho. Aquilo que você acha que não vai ter condição, aquilo que você acha que não vai ter conserto, é onde o Senhor quer nos levar. É a mesma coisa, colocar uma venda em nossos olhos, nós vamos caminhar. Senhor, eu estou sobre a Tua direção agora. Porque se nós começarmos a ver a situação, nós não caminhamos. Nós ficamos estagnados. Não, eu não consigo sair daqui, eu não consigo. Mas Deus dá a solução. Deus dá a solução. Glória a Deus. Por causa da aliança de Deus, por causa da aliança, Deus pergunta: a quem devo abençoar? Quem deve sair de Lodebar? Há enfermidades que são de Lodebar. Tiago nos diz: orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros para que sareis. Você não precisa ficar sabendo do nome. Você não precisa ficar sabendo da situação. As pessoas só falam: ora por mim. Senhor, abençoe aquele Uber que me trouxe, ele pediu oração. No mesmo instante eu pensei: olha, vamos estar orando por você, sim. A palavra fala: orai uns pelos outros. E ainda traz para nós de volta: para que sareis. Como que a gente pode entender essa plenitude de Deus, irmãos? Eu oro para a Marlene, eu oro por vocês, mas a bênção volta para mim. Se eu estou orando para você, é porque Deus está me curando também. Glória a Deus. É porque Deus quer fazer algo na minha vida. Quando alguém pedir oração para você, fala: eu vou orar, porque você tenha certeza que vai voltar muitas vezes mais para você. Porque a partir do momento que a gente começa a interceder, as coisas acontecem. E para vocês, irmãs, eu estou lendo um livro lá: o que acontece quando as mulheres oram. É o poder. Gente, é incrível. Eu estou lendo esse livro. O que acontece quando as mulheres oram? Não que os homens não devam orar. Mas parece que a mulher tem uma sensibilidade, uma coisa espiritual tão marcante, que Deus ele começava a usar essas mulheres.
E as coisas iam acontecer. Igrejas que não iam para frente, as mulheres se reuniam e oravam. Não era 1, 2, 3 dias, oravam alguns meses e Deus abençoava a igreja. Como é gratificante essa questão do orar, sabe? De pedir esse discernimento. Senhor, abençoa, Pai. Senhor, eu não sei da situação, mas Tu sabes, ó Pai. Não precisa a gente ficar sabendo da situação. Ele pediu oração? Pediu. Senhor, entra com a Tua provisão agora. Entra com aquilo que o Senhor tem de melhor. Davi então manda trazer Mefibosete. E eu quero falar algumas bênçãos que vêm sobre ele, ou que veio sobre ele. Vão buscá-lo. Creio que foram os cavalos reais, carruagem real, pois o rei Davi desejava honrá-lo. Pessoal, ir num lugar desse, né? Cavalos reais, era tudo que lá em Lodemar não tinha. E Deus faz, Deus nunca vai mandar isso para mim. E Ele manda. Aleluia. Né? A palavra aqui fala, ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Uma palavra que nós já ouvimos aqui, né? Cada um tem um olhar, cada um tem uma visão da situação, e eu quero que nós tenhamos essa visão de ir mais além, não ficar só. Foram buscar, tragam a minha presença, Deus e a sua presença. Aleluia. Um menino que foi esquecido foi trazido à presença do rei, e Deus vai fazer isso. Eu já falei aqui, né, sobre, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá prazer, e foi isso que foram falar para ele: olha, eu trago à memória tudo aquilo que eu conversei com teu pai, e ele quer dar o melhor. Quero que comas a minha mesa, comunhão, terás comunhão com Deus como nunca teve antes. Aleluia. Era isso, trazer, olha, você vai comer comigo agora, a partir de hoje. Você vai comer comigo, mas ele sempre daquela, né? Eu não sou nada. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E muitas vezes nós crescemos assim. Eu tenho tudo, mas nós crescemos naquele. Você não é nada. Você nunca vai ser nada. Em nome de Jesus, toda palavra de contrária às nossas vidas está quebrada. Amém. Está quebrado, né? Aleluia. Seja como um filho, Deus irá te mostrar quão grande Ele é como um pai. Glória a Deus. Deus é maior, Ele é tudo. Cubra as suas pernas com o meu manto real. Por que ele trazer isso daí? Para ele não ficar vendo aquela vergonha dele, para ele não ficar vendo o problema. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele vem com o seu manto real, sabe? E vai cobrir todas as imperfeições, sabe? E eu tenho como isso. Ele vai lançar no mar do esquecimento o manto dele. Ele vem e recolhe todas esses problemas que nós temos. E eu creio, irmãos, que dias melhores, nós desfrutaremos. Aleluia. Se está escrito, eu quero, Senhor. Eu não quero passar a vida inteira dessa maneira, Não quero ficar com os meus pés, vendo o meu problema. É um problema para mim, mas para Deus não é. Não é. A palavra não fala que ele foi curado. Não fala que ele foi curado. Simplesmente, olha, você vai sentar na minha mesa do jeito que você está. Aleluia. Do jeito que você está. Há um jargão que fala: venha como estás. Mas para vir como está, ele tem que passar por esse processo de arrependimento,
de saber, mas eu estou indo para quê? Né? Nós falamos para as pessoas assim: você está com os problemas, você está assim, vai à igreja como você está. Ele pode até vir, mas se ele não receber a palavra de poder, se ele não receber a palavra rema e guardar no coração, aquilo não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Por quê? É a mesma coisa, é bater e voltar. É o que está acontecendo hoje, amados. As pessoas estão correndo atrás de alguma solução de problemas e não quer aquele que abençoa. E aí volta tudo, né? As coisas voltam tudo da maneira que está, ou muitas vezes até pior. Não por causa da situação, é Deus que cria essa situação, não. Muitas vezes pode até criar essa situação para abrir a nossa mente, para que eu possa enxergar que Deus é maior, que eu preciso confiar mais em Deus, que Ele é dono de tudo e de todos. Para que a gente possa entender que maior é Ele, maior é Ele, maior é o que aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Lodebar não é o nosso lugar. Lodebar, lugar de sofrimento. O nosso lugar é um lugar bem melhor do que isso daí. E só com os olhos espirituais que nós podemos contemplar. Quando a gente lê a palavra do Senhor, nós começamos a imaginar, né? A mente da gente vai: Senhor, nossa, se for tudo isso, eu quero mesmo. E é tudo isso. Eu quero, Senhor. Eu quero. Nem todas essas bênçãos estão implícitas na Bíblia, mas creio que ocorrem, pois o amor de Davi por Jonatas era muito grande, e o seu desejo, por causa da aliança, era dar o melhor a Mefibosete. E é isso, Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Glória a Deus. Se nós estamos como Mefibosete, Deus quer dar o melhor para nós. Amém. Sair desse lugar de esquecimento. Você acha que não tem lugar de esquecimento? Hoje tem sim. Tem lugar de esquecimento. Onde as pessoas ficam porque estão dando problema. É melhor ficar num lugar. Entendeu? Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Trabalhei com isso. E quão difícil é quando as pessoas falam: que saudade. Como eu tenho saudade de casa. Quando eles falavam isso, eu lembrava dessa passagem aqui. Sabe? Parece que é Lodebar. É lugar de esquecimento. Lugar onde você pode ficar, que algumas pessoas vão te ajudar ali, que é o teu lugar. Mas que o Senhor nos livre de todo esse mal e nos faça entender que os planos de Deus são os melhores para nós. Amém. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas Deus não vai esquecer de nós. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. A promessa ainda vai acontecer. A promessa ainda está do nosso lado. Mas não fica perguntando: Senhor, dá logo, dá logo, dá logo. Não, tem um momento certo. Tem um momento certo. E é isso que Deus quer de nós, quer de você que está me ouvindo. Fidelidade. Começa a ser fiel. Começa a planejar a sua vida num lugar melhor. Chegue de sofrimento. Chegue de ficar em Lodebar. Lodebar não é para você. Lodebar não é para nós. O que Deus tem para nós é muito melhor. Amém. Terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Quero te agradecer, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Quero te louvar, ó Pai, porque em meio a essas dificuldades, ó Senhor, em meio às dificuldades, ó Pai, que Mefibosete passou, o Senhor se lembrou dele. E assim o Senhor se lembra, ó Pai, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, se há vidas que estão passando por este caminho, estão passando por problemas que acham que não há solução, Pai, que o teu Espírito entre com a provisão agora. Ó Deus, que cada um possa crer no coração que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que quer fazer maravilhas em nós. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para podermos compreender, ó Pai amado, as tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes nós falamos, ó Pai, Pai, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em Ti. Senhor, o Senhor tem o melhor para nós. Traga-nos, ó Pai amado, a mesa do Rei. Ó Deus, para que possamos desfrutar, ó Pai, do melhor que o Senhor tem para nos dar, ó Pai. Ó Deus, e o melhor que o Senhor tem para nos dar é hoje, Senhor, não é amanhã. Que o nosso coração, ó Deus, confie mais em Ti, Senhor. Que o nosso coração possa se prender ao Teu coração. E que as situações que vierem, ó Pai, sejam para crescimento, Senhor amado. Seja para que o Senhor venha mostrar que o Senhor tem o melhor para cada um, meu Pai. Visita cada lar agora, ó Pai, com o Teu poder e com a Tua graça. Abençoa nós que estamos aqui, ó Pai. Estende as Tuas mãos de poder, ó Pai. Ó Deus, as Tuas mãos salvadoras, curadoras, ó Pai. E traz a nós, ó Pai amado, aquilo que cada um de nós necessitamos, ó Pai. E que o Teu amor, a Tua graça, Senhor, nos acompanhe a cada momento, Senhor. Nos livra de todo mal. Assim oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, compartilhe essa palavra. Você que também está assistindo, compartilhe, porque Deus não se esquece dos seus, né? Graças a Deus. Fique de pé no seu lugar. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por esse momento em Tua presença. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem estabelecido o seu querer, o seu poder, o seu mover, a sua graça, a sua alegria sobre nós, Senhor. Aleluia. Obrigada por essa palavra que veio e encheu o nosso coração. Traga, Senhor, sobre nós esse entendimento e coloque em nós, Senhor, a Tua cura através dessa palavra. Que o Senhor guarde os seus filhos. O Senhor não se esquece dos seus filhos. E Senhor, o Senhor é o Deus que restitui, que cura, que liberta, que restaura, que dá vitória. E nós cremos nessa verdade, Senhor. Cremos na Sua ação. Cremos, ó Senhor, no Teu grande amor. Que nós declaramos essa noite. Que nós vimos essa noite. O amor, Senhor, foi pregado hoje aqui. O amor foi ensinado hoje aqui. Então, obrigada, Senhor, porque não há um amor comparável ao Teu. Não há um amor igual ao Teu. Um amor genuíno e poderoso. Obrigado, Jesus. Vou me despedir de você que está assistindo. Deus abençoe você. Compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Shalom.